Há muitos desafios, né, Fernanda? Principalmente nessa aproximação entre o público e o privado, que a gente sabe que, não só do ponto de vista de algumas desconfianças, mas também as questões jurídicas que muitas vezes impactam. Talvez a boa notícia é que a gente avançou muito nesse aspecto. Quem tiver curiosidade, ontem foi publicado pelo Procurador Federal da AGU, Advocacia Geral da União, algumas dessas ferramentas que hoje vão estar disponíveis como sandbox regulatório, modelos de compra pública com mais flexibilidade, quer dizer, formas de flexibilizar a gestão. A pergunta que eu te faço, e você, com um grande desafio na Secretaria de Saúde, aqui no Rio de Janeiro, existe um espaço, do ponto de vista de, nesses gargalos que o SUS hoje apresenta, de trazer soluções da iniciativa privada, que constitucionalmente está previsto, inclusive, para que a gente possa oferecer melhores cuidados aos nossos pacientes, principalmente nessa discussão da atenção especializada? Boa tarde. Queria agradecer primeiro a oportunidade. Obrigada, Denizar. Rodrigo, obrigada. Em nome da Iniciativa FIS. Manu, um beijo. Somos muito bem recebidos todas as vezes que viemos aqui. Podemos sentar? Pode sentar? Pode ser. E respondendo a sua pergunta, mais do que espaço, Denizar, existe uma necessidade. Né? A gente já vinha conversando aqui, não adianta responder as velhas perguntas com as mesmas respostas, porque definitivamente tem alguma coisa errada que não está certa. Né? A gente vem trabalhando já há algum tempo na Secretaria de Estado com a contratualização de serviços privados, mas sempre numa lógica de aumentar a oferta, que é uma solução de curto prazo, precária em alguma medida, mas a gente tem uma pressão de filas e de pessoas esperando por assistência à saúde, e, num primeiro momento, é a resposta que a gente tem para dar. A possibilidade de fazer parte de uma discussão nesse cenário, de integrar um sandbox regulatório, que, até onde eu entendia, só era possível no ambiente de saúde suplementar, é perfeito. Não só para a gente usufruir, eventualmente, do resultado, mas como contribuir. Porque aí eu sou suizeira raiz, né? Eu acredito que, do ponto de vista do cuidado à pessoa, o SUS tem uma construção magnífica, né? A gente tem as nossas dificuldades, mas é um sistema que olha o indivíduo como um todo, que pretende cuidar dele em toda a sua trajetória. Então, mais do que utilizar o produto que venha dessa discussão, a gente acredita que o SUS tem muito para contribuir com essa discussão. Então, já de antemão, coloco a Secretaria de Estado à disposição, a gente precisa e a gente quer participar disso. Excelente, Fernanda. Eu vou passar a palavra para o Maurício, que Maurício, como regulador, e hoje a ANS abrindo essa janela de oportunidade para novos modelos inovadores. Maurício, hoje a ANS está enxergando isso como uma oportunidade de trazer mais qualidade para o sistema, mais oportunidades, inclusive até de expansão desse sistema, que é um sistema que aparentemente sempre bate no teto dos 50 milhões de vidas e a gente não avança além desse ponto. Qual é o objetivo? O que a ANS está mirando quando coloca nessa gestão essa oportunidade do sandbox regulatório? Boa tarde a todos. Inicialmente, queria agradecer o José o convite, o Rodrigo também, cumprimento o Marco, Fernanda, o professor Denizar. O diretor Paulo Rebelo teve um compromisso, teve que sair agora, em razão dessa entrevista na Band, e pediu para eu representá-lo aqui. O sandbox regulatório na saúde suplementar, ele nasce com a Lei Geral das Agências, né? Foi uma inovação que o legislador colocou na lei, uma possibilidade dos entes regulados participarem na solução de problemas daquele setor regulado, né? Aí eu falo em nome de todas as agências reguladoras. Essa lei ela vale para as 11 agências reguladoras. Então, foi uma possibilidade que o legislador trouxe do ente regulado participar com o regulador. É uma forma de aproximação do agente público, da administração pública, com o setor privado. A lei traz, no caso dos setores regulados, algumas características específicas, né? A forma, você tem que ter um problema muito claro a ser resolvido, qual o problema que o Estado, o órgão regulador, quer resolver, e a partir desse problema, a participação do setor regulado. No nosso caso, pode ser
uma proposta vindo de uma operadora, de um conjunto de operadoras, de entidades que representam as operadoras, como a Abrange, Fena Saúde, Unimed do Brasil, para solucionar determinados problemas. E a solução ela é financiada pelo setor privado, por exemplo, uma solução tecnológica, o setor privado financia o ente regulado em troca de algum benefício que o legislador ele não definiu claramente qual seria esse benefício, mas isso está previsto na lei. No caso da ANS, a gente já fez um primeiro sandbox regulatório agora em outubro, para discutir regras prudenciais. Foi a primeira vez que a gente traz o tema. É muito recente, né? Ela nasce com a Lei Geral das Agências, mas eu acho que tem um espaço muito grande para a gente discutir uma série de temas sensíveis na saúde suplementar. Acesso, qualidade, sustentabilidade. Eu estava mais cedo conversando com algumas pessoas. Eu estou como diretor na agência, mas eu sou servidor de carreira e estou há quase 19 anos na agência. E do ano passado para cá, eu nunca vi um setor passando por um momento tão sensível. Falando até mais cedo, não acho que o setor vai colapsar, não acho que isso vai acontecer, mas eu acho que a gente pode ter ali uma possibilidade de saída de beneficiários, né? A gente, quando olha os números do ano passado, a gente viu uma queda de receita operacional, mesmo com aumento de beneficiários. A gente está próximo a chegar a 51 milhões de beneficiários na saúde suplementar, em planos médicos hospitalares, né? A gente tem mais quase 32 milhões em planos exclusivamente odontológicos, mas o setor CPF, né, na nossa base lá do CIB, Sistema de Identificação de Beneficiários, a gente tem em torno de 52 milhões de brasileiros que estão no sistema. E ano passado, mesmo com esse aumento de beneficiários, a gente percebeu, teve essa queda de receita operacional. E um dado que me chamou a atenção, e a gente fez até um estudo internamente, é que esse número de aumento de beneficiários ele foi nos planos coletivos e empresariais. No caso dos planos individuais e coletivo por adesão, a gente teve um momento de queda grande, depois oscilava, aumentava um pouquinho, depois caía, e esse dado me chamou a atenção. E eu pedi à equipe para estudar a base do CIB para verificar o que aconteceu. E o que a gente percebeu ano passado? Que 35% de pessoas que tinham um plano ou mais, você tem um plano da empresa, né? Você trabalha na empresa, tem aquele plano com benefício, e você tem teu plano individual. 35% dos beneficiários, eles cancelaram algum dos planos. E o maior volume foi no cancelamento de planos individuais, ou seja, ele optou em ficar com o plano da empresa e cancelar o plano individual. Então, isso tem demonstrado um comportamento do setor. O sandbox regulatório ele abre a possibilidade de você discutir uma série desses desafios, né, ou problemas, né, qualidade, oferta de serviço, acesso. Eu acho que eu vejo como um espaço interessante para a gente discutir sandbox regulatório. Até numa decisão recente da colegiada, na penúltima colegiada, a gente aprovou um debate para se discutir linhas de cuidado na saúde suplementar. O colegiado deliberou por uma abertura de tomada pública para recebimento de subsídios da sociedade. A gente abriu essa tomada pública para toda a sociedade participar. A gente já há alguns anos a gente teve um acordo de cooperação técnica com a Sociedade Médica Brasileira, mas dessa vez a gente optou em abrir para toda a sociedade, quem quisesse participar, para discutir essas linhas de cuidado. A agência discute, durante muitos anos, ela vem incentivando programas de promoção da saúde, prevenção de riscos, né? Até a Kátia está aqui, que é mentora do projeto, coordenadora desse projeto, e a gente, durante muito tempo, discutiu. Só que a gente quer avançar. Você citou linhas de cuidado oncológica. Hoje, para a agência ter um programa de Promoprev, promoção da saúde e prevenção de risco para a linha de cuidado, meramente, hoje não é
o ponto essencial, mas sim desfecho daquele programa. Então, por exemplo, a gente tem discutido muito, a operadora tem um programa de linha de cuidado para câncer de mama, mas do diagnóstico ao início do tratamento, quanto tempo tem levado para se iniciar o tratamento, quantos casos de mastectomia, ou seja, os desfechos desses tratamentos. Então, a agência quer avançar não só para que as operadoras tenham programas propriamente dito, mas que foquem no desfecho, no resultado, no melhor atendimento, com foco sempre na qualidade e na melhor prestação dos beneficiários. Então, acho que é um espaço que a gente tem para discutir no âmbito do sandbox regulatório. Parabéns, Maurício. Essa questão da linha de cuidado ela é fundamental. A gente comentou isso, que é uma das carências na saúde suplementar, de você organizar. E a Fernanda falou com muita propriedade aqui, o SUS tem essa tradição de ter as linhas de cuidado. E isso, sem dúvida nenhuma, é uma iniciativa que a ANS já avançou. E importante, no câncer, a despeito, né, Santini, de toda a dificuldade, a gente tem que encontrar esse caminho. Mas agora, passando para o Marco, que representa um setor fundamental, que são as operadoras, que vão construir essa lógica de cuidado. O que você vê como oportunidade do sandbox regulatório, desses experimentos? A gente fez esse recorte na área do câncer, mas fica à vontade. Onde você vê oportunidades hoje para o setor suplementar? Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Eu quero agradecer o Rodrigo, agradecer o Josier, e dizer que, na verdade, eu acho que não tinha casa melhor para a gente discutir sandbox regulatório, né? A gente vai falar de aplicação de inovações em setores que são gigantescos, num ambiente que você tenha controle, para entender aquilo que funciona, aquilo que não funciona e como que a gente ajusta. Então, acho que não tem casa melhor para a gente discutir isso que não fosse aqui dentro do FIS. Já colocaria de cara essa questão, né? A gente está falando aqui, e eu gosto de dar alguns números, né? São 51 milhões, né? 51 milhões de cadastros de beneficiários na agência de plano médico, mais 32 milhões de plano odontológico. É maior do que toda a população da Argentina. Então, se a gente tiver que fazer alguma coisa nesse setor, pensem que a gente está fazendo algo, mobilizando uma população maior do que a Argentina, dispersa num território que é mais de 3 vezes maior do que o da Argentina também. Então, assim, a gente não está falando de pouca coisa, né? E não só isso, né? Se a gente falar, tá falando, é quase próximo da população do NHS da Inglaterra. Então, é gigantesco. São mais de quase 4 mil hospitais que têm algum credenciamento com alguma operadora. Quer dizer, a gente está falando aqui de hospitais privados com fins lucrativos, onde a sua receita quase na totalidade vem de operador de plano de saúde e um pouco de out of pocket, né, de pagamento próprio. Mas a gente está falando de santas casas também, que hoje quase todas elas estão buscando ficar exatamente no 70-30, porque realmente os 30% ajudam a custear o gap restante da tabela. Então, quase 4 mil hospitais, centenas de médicos. Um setor desse tamanho, eu acho que a gente não consegue fazer experimentos desse tamanho, né? Colocar uma inovação, trazer algo diferente para essa população toda, a probabilidade de dar erro é grande. Se a gente pensar também, até eu gosto muito de acompanhar o mundo de startups, então às vezes nas minhas horas vagas me pego, às vezes até viajando para conhecer algumas delas. Assim, o que a gente tem de estatística de startup? De cada 100, uma funciona e vai andar. Ela vai ser uma solução viável e escalável. 99 não, quer dizer, a gente não consegue também aqui, com o órgão regulador, com o Estado, dizer, olha, nós vamos testar 100 coisas para 51 milhões de brasileiros, uma delas vai funcionar e vai trazer um resultado bom, 99 não vai funcionar. Isso é inviável. Então, assim, o primeiro ponto veio em boa hora, veio pela lei das agências reguladoras, a agência a ANS já encampou a ideia, é um bom momento. É um setor grande, ele precisa realmente de testar novos modelos. E testar significa o quê? A gente escolher um ambiente e a gente monitorar esse ambiente, porque o que a gente mais tem nesse setor, eu diria, é teoria, né? Isso já trago aqui para o lado da operadora. A operadora sempre dizem, e eu concordo, pelos resultados que deixaram até agora. Quando a gente vende um produto com coordenação do cuidado, quer dizer, você tem esse médico, ele que vai te encaminhar na rede,
e você vai mostrando para ele como é que funciona, mas eu não vou pedir a ressonância quando eu desejar. Não, você não vai pedir, mas não quando você desejar, você vai passar por toda essa jornada. Esse produto hoje, ele não é muito desejável, a operadora sempre coloca, olha, mas se ele pedir uma consulta com o neurologista, eu vou ter que dar em 11 dias, porque tem uma regra da agência para tanto. Não teria melhor horário da gente chamar agora e testar um sandbox? Vamos testar aqui? A gente faz uma população controlada, a gente olha, claro, para essas regras regulatórias, o órgão regulador vai olhar diferente, vamos testar o produto. Se ele funcionar, isso é uma experiência, né, bem dada, bem trabalhada já com o SUS, a gente tem acesso, a gente tem os especialistas, a gente talvez tenha que formar mais profissionais para essa atenção primária, mas se ele funcionar ali, a gente começa a escalar. E tem um outro ponto também, eu acho que além dessa coordenação do cuidado, que já é um desejo antigo de criar, porque seria muito mais eficiente, eu acho que a gente tem muito espaço para trabalhar também a questão dos planos ambulatoriais, que hoje realmente eles não crescem. E a gente está quase que falando de uma população ínfima de plano ambulatorial. São só algumas regiões do país que eles se desenvolveram com alguma relevância. E a gente sempre falou, olha, mas a questão é a cobertura que está lá, é a internação de 12 horas, é a quimioterapia, mas sem a cirurgia oncológica. São vários os desafios na teoria. Vamos testar agora na prática? Quer dizer, esse é um desejo que a gente tem também para levar para o órgão regulador. Vamos pegar uma população pequena, vamos testar e vamos ver o que dá certo e o que dá errado. Um plano para cobertura ambulatorial de verdade, que não vai cobrir terapias raras, não vai cobrir todos esses tratamentos, mas isso tem que ser coordenado, organizado com o sistema público. Acho que tem que ser um ganha-ganha e a gente tem capacidade para isso. O Denizar muito bem colocou, se tem um fator que pode contribuir muito positivamente é a capacidade ociosa. No setor público privado, a gente tem muita capacidade ociosa de centros clínicos especializados, capacidade de realização de exames de forma diversa. Quer dizer, a gente tem uma capacidade hoje para poder processar isso. Se a gente escolher um local, a gente coordenar, a gente olhar, trabalhar junto com a ANS, claro, primeiro protocolando essa ideia. Trabalhar com o Ministério Público, não adianta a gente falar que depois, mas vão ter outras instituições que vão influenciar negativamente o experimento. Vamos conversar com o Ministério Público, vamos conversar com o PROCON do Estado, vamos abrir para todos, né, de forma transparente, que ali é um teste regulatório, vamos organizar. Se funcionar, nós vamos expandir, aquilo que não funcionar, nós vamos consertar. E aquilo que não funcionar, essa experiência, fica a experiência, né, Denizar? E a gente melhora nas próximas. Eu acho que não tem momento melhor para a gente falar sobre isso. Interessante, até porque essa questão dos planos ambulatoriais, ela foi um pouco demonizada ao longo dessa discussão, de ser simplesmente uma solução pontual sem oferecer a integralidade, né? Porque quando precisar da alta complexidade, será que esse paciente vai para o SUS? Enfim, essa é uma discussão que tem que entrar nesse problema, porque a gente não pode resolver um ponto da linha de cuidado sem pensar que quem faz um diagnóstico de câncer aqui precisa de cirurgia, precisa de tratamentos mais avançados. Eu queria aproveitar a oportunidade aqui, com uma audiência qualificada como essa, de compartilhar o microfone. Alguém quer fazer alguma consideração, pergunta? Está franqueada a palavra. A Fernanda vai falar. Algumas observações, principalmente depois do que o Marco falou. Primeiro, que essa ideia da coordenação de cuidado, né, pelo médico da atenção primária, no SUS tem uma característica que difere um pouco do que eu acho que foi a proposta da operadora de vinculação e promoção de saúde. Hoje, o usuário do sistema de saúde suplementar, ainda que tenha acesso a um médico que vai fazer a coordenação do cuidado, ele só busca aquele profissional quando ele já está doente. E aí, essa vinculação fica voltada para o atendimento daquela demanda. A atenção primária funciona de uma outra forma, ele cuida da saúde. E aí, sim, se estabelece uma relação de confiança na qual ele vai acreditar no caminho sugerido e proposto por aquele profissional. E eu queria fazer uma pergunta. E se não der certo? A gente tem um plano de contingência, porque eu entendo que a gente vai fazer um ensaio num ambiente controlado, com regras de fiscalização mais flexíveis para novas propostas. Mas e se não funcionar? Né? Esses usuários que vão estar submetidos a essa testagem, a gente tem um caminho de saída para eles? Não sei quem... Existe uma previsão legal sobre isso. Quer dizer, esse ambiente ele tem regras muito bem definidas, inclusive o regulador não é
a ideia de ter um experimento, ele também tem critérios bem definidos de entrada e de saída também. Eu me lembro, Fernanda, quando eu estive no Ministério, na Secretaria de Ciência e Tecnologia, nós fizemos o primeiro acordo de compartilhamento de risco entre o Ministério da Saúde e a compra de um medicamento era o maior custo naquela época, para uma doença rara. E fomos consultar o TCU exatamente por isso. O TCU falou, olha, tem que ter regra de saída, porque se você oferece um medicamento agora, e ele está dentro de um experimento de compartilhamento de risco, e na sua avaliação isso deixa de funcionar, mas na avaliação, eventualmente até do médico assistente, não, continua, tem que continuar dando, e você tem um acordo que não era para continuar, essas regras têm que fazer parte, inclusive, no setor privado você tem até recursos de contratar seguros, algumas coisas. Tem outros recursos para você mitigar esse risco, mas isso tem que estar dentro do esbojo da proposta, entendeu? Quer fazer algum comentário, Maurício? Não? Só um ponto em relação à atenção primária. Hoje a agência já tem um processo de certificação de atenção primária, são poucas operadoras, a gente tem 5 operadoras que são certificadas, 4 Unimedes e uma autogestão. Essas operadoras são acompanhadas por uma acreditadora, então tem todo um processo rígido de acompanhamento, com os rastreios definidos, as equipes multidisciplinares definidas. Então, hoje, as operadoras que são certificadas em atenção primária, de fato, elas vão muito além de um programa de promoção da saúde e prevenção. Tem todo um critério definido, amplo, e que a agência monitora. Só para fazer essa observação, hoje 5, mas outras operadoras estão participando desse processo. É um processo que tem que ser chancelado por uma acreditadora, então a gente espera, no próximo ano, que esse número aumente. Esse ano agora entrou a CEMIG, que é uma autogestão lá de Minas. Foi interessante, porque pela peculiaridade da característica do que é uma autogestão, mas a gente acredita que próximo ano a gente vai ter um número maior de operadoras certificadas pela agência em atenção primária. Tem uma série de operadoras que têm atenção primária, mas muitas delas não são certificadas ainda pela agência. Bom, Fernanda, eu colocaria um primeiro ponto positivo para esse nosso experimento, é que a gente não está falando aqui de um experimento clínico, né? A gente está falando de um experimento contratual, né? De um contrato com a sociedade em torno de prestação de serviço de saúde. Então, o experimento clínico, eu acho que ele teria muito mais dificuldades do ponto de vista, apesar de ser feito também, mas porque a gente está falando realmente de tratamento de doença ou não, de um placebo ou não, eu acho muito mais difícil do que o nosso aqui. Mas é um bom ponto, porque a primeira pergunta que vai vir, vamos organizar e vamos testar, e o que acontece no depois? Eu diria que, primeira razão para fazer, a gente já faz isso, né? Só que a gente faz isso sem um acordo entre vários players. Quer dizer, a operadora desenvolve produtos, desenha produtos diferentes e ela vai a mercado. E a gente tem uma série de regras, né? De continuidade de tratamento, de impossibilidade de cancelar um contrato no meio de um tratamento. A gente já tem um conjunto regulatório que nos dá esse suporte. Acho que a gente já faz isso no dia a dia. A diferença do sandbox que nós vemos é a chance da gente fazer isso acordado com muito mais gente. A gente acorda com a Secretaria de Saúde, a gente acorda com a agência, a gente acorda com MP, com o PROCON, com todos. Eu acho que aí a gente consegue não só fazer, quer dizer, um desenho de produto diferente, mas desenhar ele com um formato que a gente hoje não conseguiria. A lógica é essa. Mas sim, eu acho que o conjunto regulatório do regulador hoje nos dá uma certa segurança de sempre dar essa continuidade, ainda que aquele produto não consiga seguir, a gente consegue dar continuidade de tratamento sim. Bem, vou aproveitar aqui a oportunidade, né, para fazer um comentário. Primeiro eu queria cumprimentar realmente ao Josier, a toda a organização, a toda a equipe hoje que compõe aí a Associação Comercial e essa iniciativa, e até me lembrar um pouco de quando o Vilar citou aí em 2017, quando nós nos reunimos aqui para discutir um primeiro
rascunho, né, que fizemos do início dessa discussão, que se chamou A Saúde que Podemos Ter. Você participou das primeiras reuniões sobre isso também, e a ideia do Josié é sempre uma ideia com uma persistência fantástica de construir esse ambiente de cooperação, de articulação, muitas vezes visto como com muita reserva, de lado a lado, ou dos diferentes lados do que seria uma figura geométrica com muitos lados, um poliedro, qualquer que fosse, pelas dificuldades que havia de interação e de articulação. Então, isso é um grande êxito. Eu me sinto muito feliz de estar aqui e poder celebrar o êxito de terem chegado onde chegamos. Eu acho que isso é uma coisa extraordinária. Segundo, o método. Eu acho que esse método é fundamental. Hoje todos aqui vimos a análise do Bill Gates sobre o desempenho do Sistema Único de Saúde. Está publicado no blog do Bill Gates e foi comentado e distribuído em vários dos nossos grupos. E isso é uma coisa importante, não é porque é o Bill Gates, mas é porque a Fundação Gates acompanhou, monitorou e avaliou vários dos programas do Sistema Único de Saúde e dos programas de governo do Brasil que suportam o desenvolvimento desse programa. Então é muito importante esse reconhecimento e ele traz, vamos dizer, desafios. Eu acho que essa é a etapa que nós estamos. Nós conseguimos, vamos dizer assim, estruturar um modelo, só que esse modelo ele não dá mais conta. E o nível de dificuldade está colocado pelo sucesso e não pelo fracasso. Nós não fracassamos. Nós alcançamos um patamar que o nosso modelo, tal como está, não é capaz de resolver. Mas também não é possível criar uma solução única para um país tão complexo, para realidades de desigualdades tão grandes como nós temos. Então, essa proposta, eu acho que ela é muito capaz, e aí, voltando à sua questão, ela é muito capaz de produzir resultados, porque não se trata efetivamente de assumir compromissos finalísticos, mas compromissos que vão ser estabelecidos ao longo do próprio processo e negociado, como você falou. Não pode ser uma coisa imposta, não é uma legislação para criar um modelo, mas ao contrário, é a criação de um modelo para depois se ajustar à legislação. Então eu estou super feliz de poder, ao chegar aqui aos meus quase 78 anos de idade, e sobrevivente de que há um ano atrás eu estava internado no hospital achando que ia morrer, então eu fico muito contente de estar aqui e poder compartilhar disso com vocês. Valeu. Muito obrigado, Santini. Santini, obrigado por você compartilhar sua sabedoria. Porque sabedoria é além do conhecimento, é saber usar bem o conhecimento, e você demonstrou isso em toda a sua trajetória profissional. Então, suas palavras enriquecem esse debate. Nós estamos chegando já aqui ao término. Eu queria compartilhar aqui, e lembrando, para quem não acompanhou, o Bill Gates fez a seguinte soma. O gasto per capita no Brasil com o SUS, em 2019, bateu R$ 1.300. Ele fez a seguinte conta: com esse valor pífio, eles entregam atenção primária com uma cobertura de 160 milhões de habitantes, imunização em larga escala, programas de alta complexidade, programa de transplante. Ou os caras são mágicos, ou eles têm algum grau de eficiência, mas a gente tem muitos desafios, sem dúvida. Eu vou aqui compartilhar com a Fernanda, com o Marcos e com o Maurício para reflexões finais. A gente teve a oportunidade, Denizar, de participar da banca do Jairo, e discutindo o Parque Tecnológico, e eu sempre tenho uma percepção, e eu quero que fique esse recado final: a gente tem tudo, a gente só precisa costurar e se aproximar. A gente não tem carência de serviços, pelo contrário, a gente não tem carência de cabeças pensantes, de profissionais qualificados, basta aproximação, basta fazer essa costura, e por isso essa iniciativa é tão importante. Então, sigamos, né? Bom, agradecer e reforçar, né, para todos
vocês, para a Fernanda. Eu acho que assim, uma das coisas que a gente vem discutindo dentro da associação, da Abrange, é que a gente pode ganhar mais eficiência, né? O nosso custo no final pode aumentar, mas o per capita não necessariamente vai aumentar. Como, né? A gente tem uma infraestrutura hoje grande e que está subutilizada em muitas regiões do país. A gente tem não só hospital, mas também como algumas clínicas pronto atendimento especializados que estão subutilizados. A gente tem que só construir modelos, né? Um modelo que realmente converta, entregue no final da linha valor, né? E valor é entregar saúde a um preço justo, a um custo justo. Então a gente está à disposição para discutir todos esses temas e, de novo, parabenizar, agradecer aqui também, indenizar pela condução, agradecer o Maurício, que está aqui do nosso lado também representando a nossa agência, e dizer que a gente está à disposição. Quero agradecer também o convite, agradecer ao professor Denizar, a Fernanda, Marcos. Dizer que eu acho que a gente não tem dois sistemas que são concorrentes, SUS e saúde suplementar, mas sistemas que podem se integrar. A gente falou em ociosidade do sistema. Em muitos locais do Brasil, a gente só tem um sistema público, mas em algumas localidades, às vezes, é uma Unimed que está ali atendendo, junto com uma Santa Casa. Dados recentes que a gente levantou do ressarcimento ao SUS, né? Até a DIDES é que faz essa cobrança do ressarcimento ao SUS, a gente identificou 400 santas casas que atendem os dois sistemas. Então, em muitas regiões do Brasil, você tem uma Unimed ali, quem faz a média alta complexidade é uma Santa Casa junto com essa Unimed. Entre essas operadoras que foram certificadas em atenção primária, assim que eu assumi a DIDES, eu fui visitar, nós fomos visitar, foram 3 operadoras no Sul, 2 em Santa Catarina, uma no Paraná, uma em Minas. Uma dessas operadoras era numa região que tinha 50 mil habitantes, 30 mil habitantes era vinculada àquela Unimed. Então, eu acho que esse sistema pode ser integrado, acho que tem espaço. E, voltando ao tema da palestra, o sandbox regulatório, ele abre essa capacidade de a gente discutir esses problemas, essas dificuldades, até pelas características do Brasil. E, por fim, convidar vocês a participarem lá da tomada pública de subsídio sobre as linhas de cuidado para a saúde suplementar. Quem puder participar, a gente agradece. Muito obrigado. Parabéns, Maurício, por essa iniciativa. Bom, eu quero passar a palavra ao mestre de cerimônia. Será que ele, não sei se ele ainda continua aqui? Acabou, então tá bom. Então é só para terminar, agradecer mais uma vez, me colocar à disposição para receber as propostas. A gente está construindo aqui, num espaço plural, imparcial, a ideia do sandbox regulatório. Então, estou à disposição, prestadores, operadoras, para que a gente possa levar isso adiante, já que há um aval positivo de agência regulatória, do setor público, para que isso possa acontecer. Muitíssimo obrigado pela oportunidade e nos vemos no próximo almoço do FIS, mesa 0.